Aula número 122. A sintaxe do adjetivo. Ouça este poema de Olavo Bilac, Dualismo. Não és bom, não és mau, és triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre no bem como no mal padeces, e rolando no vórtice vezano, oscilas entre a crença e o desengano, entre as esperanças e os desinteresses. Capaz de horrores e de ações sublimes, não ficas das virtudes satisfeito, não te arrependes, infeliz, dos crimes, e no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Olavo Bilac. O adjetivo exerce a função sintática de predicativo ou de adjunto adnominal. Simples. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto direto ou adjunto adnominal. Num exemplo simples, a rosa é bela, bela é predicativo do sujeito. Encontrei meu amigo preocupado, preocupado é predicativo do meu amigo, que é objeto direto. E as outras classificações sempre adjunto adnominal. Esse poema é um belo poema, que eu posso buscar o seu tema no último verso. Um demônio que ruge e um Deus que chora. A dualidade, desde o primeiro verso, o demônio e um Deus. O bem e o mal, o triste e o humano, o pobre no bem como no mal padeces, e enrolando no vórtice vezano. Vórtice é turbilhão, redemoinho, furacão. Vezano, demente, delirante, insensato. Esse dualismo do poema é tipicamente parnasiano, porque o parnasianismo não fala do eu, fala de preferência do tu, é o descritivo do tu. Neste poema, Olavo Bilac é tipicamente parnasiano. Mas vamos pegar alguns exemplos aqui da função sintática. O poema tem vários adjetivos. Vê comigo. Bom, mal, triste, humano. Largo, que é o adjetivo de oceano. Vezano, que é delirante. Adjetivo de vórtice, que é turbilhão, redemoinho. Sublime, sublimes, adjetivo de ações. Satisfeito é um predicativo dele, do sujeito. Virtudes, capaz de horrores e de ações sublimes. Não ficas das virtudes satisfeitos, não ficas satisfeito das virtudes. Predicativo do sujeito. Infeliz, ainda se referindo ao sujeito. E perpétuo, ideal que te devora, se referindo ao ideal. Nesta frase, não és bom, não és mau, não és triste, és humano? É humano? Não és triste, é humano? Os adjetivos bom, mal, triste e humano
funciona como predicativo do sujeito. Pegando um exemplo agora, e rolando num vórtice vesano. Vórtice vesano. Então eu tenho aqui vesano, que significa demente, é adnominal de vórtice, que significa turbilhão, redemoinho, furacão. Adnominal ou predicativo do sujeito. Mas valeu a pena a leitura do poema Dualismo, cujo tema é o seguinte: um demônio que ruge e um Deus que chora. Tu és um demônio que ruge e um Deus que chora. E lá de cima, todo o poema é antitético, afirma e nega. Joga-o como demônio e joga-o como um Deus. Sintaxe de concordância. O adjetivo concorda com o substantivo a que se refere em gênero e número. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo há de vir no plural. Se for feminino o substantivo, o adjetivo há de ser feminino. E quando houver dois substantivos e o adjetivo qualifica ambos os substantivos? Por lógica, ele concorda com ambos, estando no masculino plural. O masculino prevalece sobre o feminino. Havendo dois substantivos masculinos, o adjetivo vai para o plural. Um feminino e um substantivo masculino, também o adjetivo segue para o plural. Permita alguns exemplos. O furor e a raiva humanos. Eu concordei com os dois. Eu estou dizendo que os dois são humanos, o furor e a raiva. O dia e a noite tenebrosos. Malditos, lei e costume. Desconhecidos, mares e terras. Tenho pai e filhas afortunados. No entanto, quem faz a língua é o povo. Então, às vezes, o linguajar é ilógico, mas tolera-se. É tolerado pela gramática, porque quem faz a gramática é o gênio da língua. O gênio da língua permite uma outra classificação, que você faça a concordância com o mais próximo. Havendo dois substantivos, o senhor faça a concordância com o mais próximo. Dependendo agora da observação que eu farei por último. Ouça. O furor e a raiva humana. Tá bem. O dia e a noite tenebrosa. Maldita lei e costume. Desconhecidas terras e mares. Teu pai e filhas afortunadas. Então é permitida esta concordância. É permitida não pela gramática. O povo faz assim. Os jornalistas, os escritores fazem essa concordância. Não quero dizer que de maneira clássica existiu em abundância. Também existiu, mas em abundância hoje. Um adjetivo vindo, qualificando a dois substantivos, é comum que o povo faça a concordância com o mais próximo. Mas observe, faça favor. Essa frase, renovei a pintura da parede e da janela azul. Olha, se eu não disse azuis, eu estou me referindo à janela, rigorosamente, pela lógica. Então, renovei a pintura da parede e da janela azul.
Só a janela que é azul. Eu tenho que forçar esse entendimento, porque haveria duplo sentido. Querendo classificar o azul como a janela e a parede, pode ser feito, mas dá um duplo sentido. Então é melhor a concordância normal. Qual é a concordância normal? Concorda com ambos, ou só com o último, se a qualificação estiver dando, se referindo ao último. Então, renovei a pintura da parede e da janela azul. Nesse caso, só a janela é azul. Renovei a pintura da parede e da janela azuis. Aí sim, eu me refiro a ambos os substantivos. Ouça. Encontrei o garoto e sua mãe desesperada. É evidente que eu vou entender, pelo que está escrito, que só a mãe está desesperada. O garoto estava brincando, não veio para casa, a mãe só está desesperada. Agora, se eu estou dizendo que o garoto também está desesperado, encontrei o garoto e sua mãe desesperados. Essa é a língua nacional. Então, em resumo, um adjetivo referindo-se a dois substantivos, pela lógica, se referir aos dois substantivos, pela lógica ele vai para o plural, masculino. Só se ambos forem femininos, femininos plural. Se eu quiser dar a qualificação só ao último, qualifico com o último substantivo. É evidente que a linguagem é assim. Ele é popular, mas é preciso notar que uma frase pode ter dupla interpretação. Dupla interpretação. Nessa última que eu disse, encontrei o garoto e sua mãe desesperada, é difícil alguém de pronto entender que o garoto está desesperado. Sintaxe de colocação. O adjetivo em língua portuguesa e na língua espanhola, no castelhano, é colocado antes ou depois do substantivo, contrariando que a língua alemã e a língua inglesa anuncia que o adjetivo, para aquelas línguas, sempre vem colocado antes do substantivo. A língua portuguesa pode colocar o substantivo, o adjetivo, depois do substantivo ou antes dele. Mas, pela beleza do nosso idioma, se eu colocar o adjetivo depois do substantivo, ele tem um sentido. Colocando antes do substantivo, ele muda de significado. A língua francesa também coloca os adjetivos antes dos substantivos, mas com determinadas regras, determinadas situações, que não são todas. Nós não. A língua portuguesa pode falar olhos verdes e verdes olhos. Mas observa que olhos verdes têm um sentido e verdes olhos outro sentido. Inclusive os verdes anos da minha juventude. É outra coisa. Então, consultando o meu livro de gramática, eu vou falar alguns casos que os senhores conhecem. Homem rico, afortunado, é um rico homem, feliz. Digo, professor pobre, sem recursos, pobre professor, coitado. Professor grande, alto,
grande professor, ilustre, notável, amigo caro, amigo que só dá despesas, caro amigo, afetuoso, prezado, político falso, hipócrita, falso político, charlatão, padre santo, miraculoso, santo padre, venerável, mulher bela, linda, bela mulher, distinta, músico velho, idoso, velho músico de longa data. E assim é. A colocação antes tem um significado, depois outro significado. Por orientação é a seguinte: se o adjetivo for colocado antes do substantivo, ele ganha um sentido mais abstrato, um sentido mais amplo, mais abstração. Colocado depois, tem o sentido dele. Comprei uma casa com um jardim de gramas verdes. Esse verde tem um sentido da cor, gramas verdes. Mas as verdes gramas da minha casa de infância é outra coisa. É mais abstração, caminha mais para a abstração, como os exemplos que eu dei. A língua portuguesa é tão eloquente nesse assunto que certos adjetivos colocados antes alteram o sentido da frase. Ele muda a sua classificação para um pronome. Observa. Hora certa. Certa, adjetivo de hora. Certa hora, determinada hora. Já é um pronome indefinido. Homem todo, inteiro. Todo homem, qualquer. Opiniões várias, diversas. Várias opiniões, algumas. Amor próprio, de si mesmo. Próprio amor, qualquer. A questão mesma em si, a mesma questão, já referida. Palavras tais, de mau conceito. Tais palavras, estas que eu disse. Quer dizer, o colocado depois, o adjetivo, quando eu anteponho, além de mudar o sentido, ele muda de classificação. Passa a ser um pronome indefinido. Machado de Assis é catedrático na valorização do adjetivo. O primeiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele faz essa diferença quando ele faz a distinção entre um autor defunto e um defunto autor. Autor defunto é aquele que já está morto. E um defunto autor, aquele que encerrou a sua atividade justamente porque morreu. Meramente a colocação do adjetivo. O adjetivo santo, colocado antes de palavras que começam com vogal, ele permanece íntegro. Santo Antônio. Começa com vogal. Santo André. Santo Inácio. Santo Onofre. No entanto, se o nome do santo começar com consoante, o povo
deu uma forma sincopada à palavra santo. Então, João, São João, São João, forma sincopada de santo. Então teríamos São João, São Luís, São Pedro, São Paulo. No entanto, 3 palavras merecem observação: Tomás de Aquino, Jesus ou Cristo e Deus. Essas palavras começam com consoante e, no entanto, foge à regra formulada agora. Eu digo Santo Tomás de Aquino, Santo Jesus, Santo Cristo e Santo Deus. Por quê? Eu sou o único que diz em gramática. É porque estes personagens são muito ilustres para admitir a forma sincopada. Nunca São Jesus, nunca São Deus. É muito grandioso para admitir a forma sincopada. O povo sabe disso e diz: ai meu santo Jesus, ai meu santo Deus. E não são. Santo Tomás de Aquino segue a mesma regra. Há muita majestade como mestre, como orientador da Igreja Católica Cristã, para admitir a forma sincopada. Locuções adjetivas. Certas expressões, 2 ou mais palavras, podem equivaler a um adjetivo. Eu vou colocar no vídeo só algumas. Observa, desenho sem cor equivale a desenho incolor. Comida sem sal, insonsa. Aliás, sem sal seria um adjunto adnominal, e insonsa também. Criação de boi, criação bovina. Ácido de enxofre, ácido sulfúrico. Emprestações a perder de vista, em grande quantidade. Pedro ficou em silêncio. Ficou silencioso. Ligação de cobre, ligação cúprica. Locuções adjetivas, expressões que equivalem a um adjetivo. E não esqueça que pode ser uma oração inteira. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente? Que te partiste tão cedo desta vida descontente é uma oração adjetiva, que se refere à alma minha gentil. Já estudamos a oração subordinada adjetiva, que equivale a um adjetivo. Não é tão simples encontrar um adjetivo que se refira a um substantivo. Se eu digo, por exemplo, reunião de família, reunião familiar, encontrei. Se eu digo uma reunião de filhos, uma reunião filial, tá bom, é possível. Às vezes é um pouquinho mais complicado, água de rio, água fluvial, eu fui buscar no latim. Água de chuva, água pluvial, eu fui no latim buscar. Ácido sulfúrico de enxofre, também fui no latim buscar. Então o latim fornece para a língua portuguesa algumas variações para se referir ao substantivo. Esses adjetivos são chamados adjetivos literários. Literários. A língua latina serviu muito à ciência. Muitos cientistas escreveram, até pouca data, até pouco tempo, em língua latina. Só tomar a tabela periódica de química e verificar que as expressões são todas latinas, de origem latina.
Vamos lá ver. Eu tenho um aluno aqui presente, eu vou dar uma expressão literária e ele vai traduzir para um português mais popular do que a que se refere. Vamos ver se eu posso aprovar esse aluno nesta aula. Uma relação de funções de adjetivos literários. Então vamos lá ver. Mel apícola. Mel de abelha. Queda aquática. De água. Enfeite arbóreo. De árvore. Cavidade bucal. Da boca. Criação bovina. De boi. Fio capilar. De cabelo. Vida canina. De cão. Anjo celestial. Do céu. Água pluvial. Da chuva. Porcinéria. De cinza. Panela cúprica. Ah, de cobre. Infecção dorsal. De costas. Impressão digital. É dos dedos. Linha facial. Da face. Coração ígneo. De fogo. Cor láctea. De leite. Pé suíno. De porco. Chifre taurino. De touro. Unha aquilina. De águia. Porção arenosa. De areia. Animal alado. De asa. Infecção esplênica. Do baço. Leite caprino. De cabra. Lã ovina. De oveia. Corrida equídea. De cavalo. Ligação plúmbea. De chumbo. Gesto corvino. Do corvo. Dor gástrica. Do estômago. Dor hepática. Do fígado. Veneno ofídio. De cobra. Estátua egípcia. De gesso. Cara simiesca. De macaco. Unha felina. De gato. Briga lupina. De lobos. E vida onírica. De sonhos. Está aprovado, nota 10. Substantivos, adjetivos literários. É bom ter essa lista. É bom ter essa lista. Você poderia até parar o vídeo e copiar alguns deles. É bom saber alguns adjetivos literários. Pô, vou ter que colocar tudo no vídeo? Tira uma fotografia. Não dá? Eu coloco. Não, mas não coloca. Fotografia. Não nos esquecemos que o adjetivo pode ser substantivado e o substantivo pode ser adjetivado. Isso é importante, principalmente para entender o texto e para a análise sintática. Se eu digo, o velho merece respeito, é evidente que essa palavra velho está substantivado. Eu pressuponho um elemento anterior a ele, que recebe a qualidade de velho. Então, o velho, o inglês, chegou cedo, o inglês, o francês, o rico, vive bem, são adjetivos substantivados. E eu posso também adjetivar o substantivo. Mundo cão. E digo, aluno problema. Cão e problema estão adjetivados. É importante saber isso. Por último, o adjetivo e o estilo. Pensando comigo, o adjetivo é a palavra que dá uma qualidade ao substantivo que ele sozinho não teria. Ele era impotente para ter aquela qualidade. Ele precisa do adjetivo. Se eu digo igreja protestante, por si só a igreja não tem essa característica. Se eu digo rosto moreno, o rosto não tem por si só essa característica. Se eu digo rosto barbeado, por si só não tem essa característica. É o adjetivo que aproxima sensações visuais, tácteis, sonoras, gustativas. Quando eu digo luz fresca, sombra fresca, água fresca aos meus olhos,
cor fresca. É um cruzamento de sensações. Quando eu cruzo o mundo material e o mundo imaterial, observa, sono pesado, casa sonolenta, sol tímido, chuva preguiçosa. Só o adjetivo faz isso. E quando cruza o mundo animado e o inanimado, sol agonizante, manhã ágil, sala nua. Quem cruza o visual e o auditivo, cruz ruidosa, vozes luzentes. E por último, é o adjetivo que embeleza um poema, sabendo escrevê-lo. Observe o valor do adjetivo no poema de Cruz e Souza. Olha o adjetivo, o som, a beleza sonora que o adjetivo oferece ao texto. Ouça, Cruz e Souza. Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices, velozes do vento, vivas, vãs, vulcanizadas. Aprendemos o adjetivo. Foram dadas 3 aulas sobre o adjetivo. Nós aprendemos. Eu termino com um texto. Eu fecho a aula com um texto, pedindo antes que inscrevam-se no meu canal, divulgando o idioma nacional. É isso que eu estou fazendo. Eu já fiz, eu já produzi vários vídeos da literatura da língua portuguesa e brasileira. E agora estou falando sobre a gramática da língua portuguesa. O valor do adjetivo. Vocês vão ouvir, como desfecho, um poema de Padre Antônio Tomás, começo do século XX. E vão observar os adjetivos, ouça os adjetivos, encaiverada, escaverada, mirrada, airada. Airada é aéreo, ou quem não faz nada, vagabundo pode ser também, aéreo. Vem do espanhol esse adjetivo, airado. Doce, amiga, velha, desgraçada, ardente, branco, sorridente, triste. Observa a posição desses adjetivos no poema que eu vou declamar, de Padre Antônio Tomás. Esta mulher, de face escaveirada, que vês tremendo em ânsias e fadiga, estendendo a quem passa a mão mirrada, foi meretriz antes de ser mendiga. Fugiu-lhe breve nesta vida airada da mocidade a doce quadra amiga, e chegou a ser velha e desgraçada antes do tempo, a tanto vício obriga.
ontem, de gozo e de volúpia ardente, fosse quem fosse, dava a qualquer hora o seio branco e o lábio sorridente. E hoje, triste sina, embalde chora, pedindo esmola àquela mesma gente que de seus beijos se fartara outrora. A minha pátria é a língua portuguesa.